Olá, pessoal! Como é bom estar com você hoje, aqui, agora, na TV Mundo Maior. É muito especial poder reconstruir as suas emoções. E você pode participar do nosso programa. Escreva a sua mensagem pelo WhatsApp. Anote: 21 967 57 3999. E nos relate, nos conte qual a sua emoção, qual a sua dificuldade, qual o seu desafio. E nós, com certeza, vamos auxiliar você a reconstruir as suas emoções. Então, não esqueça, sábado, 19 horas, juntinhos aqui, ó, tá? Vamos lá. E hoje nós estamos aqui com um convidado querido, um convidado do coração, que é professor, advogado, olha só, sabe das coisas que acontecem, não é? É terapeuta e vem também como especialista no caso que nós vamos contar hoje, que é Nelson Tavares. Seja bem-vindo ao nosso programa, Nelson. Obrigado, Alessa. Obrigado pelo convite. A história que vamos contar hoje é de César Augusto. Ele diz que mora em Ribeirão, São Paulo, tem 38 anos e a vida dele começou complicada cedo, pois ele conta que a mãe dele casou grávida, forçada pelos pais. E ele diz que nasceu e a mãe não conseguia cuidar direito dele, não conseguia dar muita atenção, porque ela vivia sob efeitos de calmantes e medicamentos devido à depressão que ela sentia. Quando ele tinha 7 anos, nasceu a irmãzinha dele, Carolina, e ele diz que ele se sentiu na obrigação de proteger aquela criança, de cuidar daquela criança, vivendo naquele núcleo tão difícil que era o núcleo familiar, porque ele diz que o pai não era uma pessoa carinhosa, amorosa, muito pelo contrário, ele era uma pessoa muito agressiva e assistiu várias vezes o pai ser agressivo com a mãe, verbalmente e fisicamente. Então, ele cuidava daquela criança. Quando ele entrou para a faculdade, ele disse que os problemas dele começaram. Porque ele começou usando maconha, porque os amigos dele falavam que era muito legal. E ele achava que não tinha nada demais. E para ele poder participar do grupo, ele começou a usar maconha, ir para as festas, e nas festas ele passou a usar cocaína. E ele disse que quando tinha 22 anos, ele já estava usando crack. Diz que ele largou a faculdade e passou a viver nas ruas. A irmã sempre procurou dar apoio, porque ela achava que ele vivia numa situação de grave risco. E quando ele estava com 27 anos, ele teve tuberculose e já estava num quadro muito adiantado de tuberculose. E aí ele foi internado. Passou 20 dias internado para se tratar. E a mãe e a irmã foram buscar ele no hospital, na alta dele. Ele disse que mesmo em estado grave, mesmo ficando no hospital, ele ainda assim não deixou das drogas. Ele diz que a irmã deu um mole em casa e ele foi lá na bolsa da irmã e roubou o salário todo dela daquele mês. E foi para as ruas, tornou a ficar nas ruas. A irmã e a mãe procuraram um grupo de ajuda. E aí eles foram receber orientações de como tratar do irmão, porque é um grupo de ajuda a familiares e a dependentes químicos. E eles seguem um tipo de ajuda que é o NAIDA, que é um tratamento
tipo americano que eles utilizam para separar, para tratar do dependente. Então, separou ele. Ele ficou internado lá por 7 meses, sem ter contato com a vida social e sem uso nenhum de químicas. Ele disse que foi difícil para ele, mas ao sair de lá, quem dava o apoio a ele era sempre a irmã, porque a mãe, por viver na dependência de medicamentos e viver sob a agressão do pai, ela não tinha muitas condições de fazer nada, ela só via a situação acontecer. E, aos 27 anos, quando ele sai de lá, a irmã já estava casada, continuou dando apoio para ele e ele passou, então, a ter uma nova vida, porque ele conheceu uma menina, uma namorada, começou a namorar e se casou e ele já está sem uso de drogas há 3 anos. Eles têm uma menininha, uma criança de 2 anos. E ele diz que cada dia é um novo dia, é mais um dia de vitória em sua vida. Porque ele conta essa história porque sabe que tem muitas pessoas que têm problemas de droga dentro da família e não sabe como agir, como a mãe dele não soube como agir. E ele dependeu sempre da ajuda da irmã. Então é complicado, né, Nelson? Porque dependência de drogas hoje, o pessoal realmente acha que maconha não é droga, posso usar? Eu não sei onde está escrito isso. Até o cigarro, né? Também as pessoas, uma droga supostamente inofensiva do ponto de vista da licitude, né? Uhum, E que também causa danos terríveis. exato. E o caso do nosso telespectador hoje traz desdobramentos, né? Porque começa com uma relação familiar complexa, difícil, Isso. evolui para a questão do uso de drogas, e depois, mais adiante, ele vai tratar de como é que a nova relação familiar dele também se coloca adoecida por conta das suas questões emocionais. Então, o caso dele é bastante complexo. Sim, porque ele se casa, mas o dependente de droga ele tem que se tratar por toda a vida para não ter recaídas, né? Ele conta lá que teve recaída, tudo, Aham. mas que isso acontece. Mas, enfim, a pessoa que está vivendo num núcleo onde já não tem apoio, a mãe é infeliz no casamento e tem depressão, vive à base de calmantes. Ela não teve realmente condições, estrutura para dar amor, carinho a esse filho, né? É. A própria mãe dele já vem de um casamento que é obrigada. Por conta da gravidez, ela é obrigada. Sim, E ele é criado pelos avós. exato. Os mesmos avós que obrigaram a mãe dele a casar. Então, a estrutura, né, de educação, de orientação, de valores morais que ele recebe é uma estrutura que traz problemas anteriores. É muito comum pais que obrigam filhos a casarem, ver que isso não foi bom e que colocou o filho nessa situação, assumirem a educação dos netos. E como uma tentativa de compensar as dificuldades que tiveram com os filhos, vão para outra ponta, a ponta da permissividade. Isso é muito rotineiro. Isso. E ele que já vem com questões emocionais, que vem com problemas familiares, está vivendo o contexto ideal para o consumo de drogas. Geralmente quando entra num colégio ou até mesmo numa faculdade, no caso dele foi a faculdade, né, com 18 anos, os amigos que vêm, que já são usuários, tentam trazer outros amigos para fazer parte do grupo de usuários. Agora, ele não tinha esse contato, mas ele queria conhecer um novo mundo, ele queria ter uma vida diferente. E então, por conta disso, ele se entrega ao uso da maconha. Agora, veja bem,
Os jovens acham que a maconha só deixa meio lerdo, meio mole, devagar, mas não é, porque a maconha ela é altamente depressiva. Além dos efeitos nocivos que a maconha traz, que tem toda uma discussão aí sobre a licitude, legalização, descriminalização, são teses diferentes, a gente precisa reconhecer o aspecto que é espiritual no uso de drogas. Sem dúvida. Também, além do biológico, né, do bioquímico, a gente precisa reconhecer o aspecto espiritual. A gente não conhece em plenitude quais são os nossos desafios existenciais e quais são, dentro do nosso planejamento reencarnatório, as dificuldades, as provas que a gente vai enfrentar. Exato. O problema é que qualquer droga, inclusive cigarro, eu vou insistir nisso, é abertura para o consumo de outras drogas mais pesadas. Cigarro e alcoolismo, né? Álcool. Nossa. O consumo de álcool na adolescência é absurdamente alto, altíssimo. Então, o consumo de álcool, o consumo de cigarro, o consumo de maconha, tudo isso abre portas para que essa pessoa se aproxime de substâncias que entorpecem a consciência, o livre-arbítrio, a vontade. E algumas pessoas que têm prova no campo da drogadição, em qualquer uma dessas portas de abertura, vão acabar, sim, consumindo drogas mais pesadas. Com certeza, porque começa com maconha, ele conta que ele foi precisando de doses mais fortes, entrou para cocaína e mais forte, e o crack a gente sabe que é o que é terrível, né? A pedra de crack. Ele fez exatamente o caminho que a maioria dos usuários de crack faz. Logo depois de começar a consumir o crack, foi para a rua. Exatamente, porque nada preenche o vazio que fica, nada consegue ocupar um espaço saudável emocionalmente dentro deles, e a dependência, né? Porque tem aquela fissura, aquela situação. E o álcool, ele contribui muito para a dependência, usuários para droga, né? É um passo, né? A fala de quem consome álcool em grande quantidade é exatamente que o álcool proporciona essa leveza, esse desprendimento. Acontece que quem tem problemas emocionais tem um problema de base para poder orientar essas escolhas, os seus relacionamentos sociais. E quando a pessoa tem uma base mal estruturada e ela se sente liberta dos freios sociais, essa também é a combinação adequada para que a gente possa fazer escolhas ruins, né? Sim. Se você me permite, a gente podia voltar lá para o início da relação, né, dele com os pais. Sim. Não são poucas as pessoas que têm dificuldades nos ambientes domésticos, né? A gente sabe que a quantidade de pessoas que têm esse desafio é muito grande. E é muito comum que a gente use isso como o nosso paradigma, seja para confirmar, seja para negar. Aquele pai, aquela mãe com problemas, com dificuldade, muitos vão fazer igual. Vão fazer exatamente o que o pai fazia. O pai agredia a sua companheira, ele também vai agredir. Mas há aqueles que também continuam com foco no paradigma familiar, mas para negar. Ele fala isso. Eu não quero ser como os meus pais. Eu quero fazer diferente. Mas até quando eu nego, eu também, de alguma maneira, reforço, porque o paradigma está vivo ali. Né? Exato. Exato. Então, ele, de alguma forma, projeta na irmã que nasce um objetivo de vida. Isso o mantém firme, né? A irmã nasce quando ele tem 7. 7 anos. E ele começa o consumo de drogas aos 18. Então, de alguma maneira, ele entra para as drogas quando a irmã está entrando na pré-adolescência. Exato. Tem uma relação aí muito clara de que essa irmã não precisa mais tanto dele. Exatamente. E quando ele não tem mais a quem se dedicar, a quem proteger, ele se permite, vou chamar delinquir do ponto de vista do agora eu vou fazer, né, o que eu quero. Exato. É como se ele precisasse de alguém para poder ajudar, sabe? Uma força, um apoio. E não se pode colocar
Ali tinha conflitos entre o pai e a mãe, sem dúvida nenhuma, né? Conflitos sérios de agressão física, verbal, mas ele não pode se colocar a condição dele de se drogar pela educação que ele teve em casa, pelos pais, pela mãe que vivia com depressão, vivia tomando medicamentos. Não pode colocar tudo na conta deles, Não. né? Porque ele diz que ele acabou sendo criado pelos avós maternos, né? Devido à saúde da mãe. A mãe, com certeza, ela deu o melhor que ela tinha para ele. Ela fez o melhor dela, o melhor dentro da capacidade dela, o melhor dentro do momento de vida dela, o melhor que ela podia e tinha condições de fazer, porque ela tinha problemas ali físicos e problemas psíquicos. Tinha problemas de relacionamento. Então, a vida dela não era fácil. Você, numa situação dessa, você abraçar um filho, você ser novinha, abraçar um filho, e eu vou ser, aquilo, eu vou ser a super mãe, já convivendo com um homem que eu não queria estar, porque a gente não sabe a situação. Sofrendo violência doméstica, né? Exatamente, né? Então, ela sai, a gente percebe que ela sai das mãos de pais rígidos e vai para as mãos do marido. Então, ela sempre foi educada ali numa condição de submissão, né? Então, ela nunca teve voz, ela nunca teve empoderamento, ela nunca teve apoio de nenhum lado. E quando a mãe, quando a irmã, né, nasce, que ele tem 7 anos, ele vê que o núcleo é adoecido, ele tenta proteger. Isso. Aí ele tenta fazer o papel o quê? De pai. De pai. E vou ser diferente do meu pai que agredia, que batia, que, enfim. Quando ele vem na adolescência, que ele entra para a faculdade, a irmã, na verdade, era o sustentáculo dele, né? Isso. E ela é sustentáculo desde o momento em que ela era bebê, que era força para ele agir, querer ser diferente do pai, e depois na adolescência, né? Que é onde ele vai pedir guarida, né? Que ele cuida daquela que vem cuidar dele. Isso. Então, diante desse contexto, a gente percebe que realmente ele vem de um núcleo familiar desestruturado e que aquilo que o mantinha, que era a irmã, a necessidade de cuidar da irmã, some. E é nesse momento que ele parte para cometer os equívocos que ele próprio reconhece como equívoco. E se a gente vê o contexto do pai dele, que ele sempre conheceu o pai como uma pessoa indócil, agressiva, né? Tanto físico quanto verbal, ele deve vir de um lar, provavelmente, ele não fala dos avós paternos, mas ele deve vir de um lar também muito endurecido, machista, um lar difícil, porque eles se casaram novos, né? E ele já era assim. Agora, por outro lado, ele buscou sair de casa, porque ele sempre queria sair de casa e morar longe, ir para longe daquele núcleo familiar, né? De repente, ele se juntou com esses amigos numa válvula de escape do que vivia dentro de casa. Joana de Ângeles fala que o consumo de qualquer tipo de substância de natureza entorpecente tem a ver com fuga. Veja, a irmã vive basicamente no mesmo contexto, né, familiar, e ela não consome nenhum tipo de droga, pelo que ele narra. Exatamente. Então, a reação de cada um depende muito desse estado emocional, dessa condição psíquica, e
pelo que a gente percebe do muito que ele conta com muito detalhe, apesar de a gente não ter contato com ele, ele conta uma história bem rica, ele efetivamente tem um processo de fuga. Sim. E é curioso, assim, que as pessoas chegam normalmente em consultório reclamando muito, né? Porque eu sou assim, porque minha mãe, porque meu pai, porque eu nunca tive isso. Mas é preciso reconhecer que esse núcleo familiar inteiro sofre muito. A família inteira sofre, Claro. né? A mãe é obrigada a casar com uma pessoa que ela não ama, a ter um filho na adolescência, foge para o consumo de medicamentos. Esse pai foge para a agressividade como uma forma, né, de sobreviver aos desafios existenciais que ele carrega. Sim. Esse avô e essa avó assumem a criação desse neto, carregando processos de culpa por ver a filha infeliz e tê-la obrigada a... Todo mundo vive, né, um processo de fuga e de dor muito grande. Então, é difícil até a gente estabelecer responsabilidades nesse caso. Exato. É o caso típico que o tratamento, né, de ordem espiritual completo, né, presença na casa espírita, tratamento espiritual, estudo da doutrina, auxilia demais. Processo, claro, né, terapêutico principalmente, a família inteira precisa ser acolhida, sabe? E se ele fica 20 dias, né? Ele diz que fica 20 dias internado num hospital de tubérculo, né? O que acontece? Ele passou ali 20 dias sem Sem drogadição consumo. nenhuma. Ele deve ter tido lá crises de abstinência, alguma coisa, e deve ser tratado. Mas ele diz que ele não parou de usar droga. Quando ele sai de lá, a primeira coisa que ele Primeira faz coisa. Furtar o dinheiro da irmã para poder consumir droga. exatamente. Quer dizer, de uma certa forma, isso está nele, né? E como o quadro dele vai sendo estudado, enfim, existem muitos grupos, né, de apoio a familiares, porque quando um na família está com depressão, a gente sabe que o núcleo fica adoecido. Quando um na família é usuário de droga, o núcleo da família fica adoecido, porque fica sempre aquela família pisando em ovos para tentar falar, para tentar acolher, eu não tenho medo de falar, e ele sair, e roubar, e levar, e não sei o quê. Então, a gente sabe que é muito difícil. E tem, né, grupos que fazem isso. E a partir daí que ele também, acho que teve a mudança do pai dele em alguma coisa aí, né? Porque ele falou que o pai também, vai todo mundo para o grupo, né? Existem grupos de apoio porque toda a família sofre muito e a gente não sabe como agir, né, em algumas situações. Então, é preciso que a família toda seja orientada. E esse é um primeiro movimento terapêutico. O simples fato de essa família estar junta numa reunião, buscando apoio, buscando auxílio, isso já é uma evidência de que há um movimento de união, de interação. Nenhum milagre acontece por conta disso, mas a gente tem uma primeira predisposição para a alteração. Ele não conta em detalhes o que o fez aprumar na vida, casar, ter filho, ficar longe da droga por muito tempo, mas eu arrisco que a presença dessa nova pessoa, porque ele precisa desses apoios a quem se dedicar. A esposa, né? A nova esposa tenha ajudado ele de alguma forma. O problema é que quando a gente não busca resolver a causa disso tudo, se ele termina esse casamento, por exemplo, ele se coloca na condição de vulnerabilidade novamente. Tem pessoas que têm o organismo com uma vulnerabilidade muito maior à drogadição do que outros. A gente sabe disso. Às vezes a pessoa vai fumar um cigarro de maconha ali, já bastou para o organismo fazer todo aquele link, enfim, uma rede dentro dos cérebros buscando a dependência disso. E outros não. E o dele, pelo que ele fala, isso já vem, né,
de uma dificuldade, porque ele começou com um pouquinho, foi muito rápido para o crack, né? Eu gosto muito da imagem de uma vela que começa a ser queimada. Quando você pega uma vela inteira, né, integral, e queima, é como se você viesse consumindo neurônio, consumindo tudo. Isso tudo está registrado. Quando você interrompe, apaga, né, essa chama, você interrompe o consumo da droga. Quando você reacende, que é quando a pessoa volta no processo de recidiva ao consumo de entorpecentes, ele não volta com a vela inteira, ele volta do ponto em que parou. Exato. Então, uma pessoa que consumia maconha, passou para cocaína, chegou ao crack, interrompeu o consumo de drogas, se ele volta a consumir drogas, dificilmente ele vai começar a consumir só cocaína, só maconha. Ele vai voltar para as drogas mais pesadas. O problema é que esse registro não é só de ordem biológica e só de ordem psíquica. Ele é também de ordem perispiritual. É por isso que essa vulnerabilidade a que a Iracy falou, ela se registra no corpo. Aí a gente pergunta, mas é uma questão que é genética, de onde vem isso? A gente sabe que a essência de todas essas questões está no espírito. Então são pessoas que, em geral, tiveram um processo de drogadição, provavelmente, em encarnações próximas anteriores. Então ele carrega, é como se a vela tivesse ali, ela parou, mas ela já está queimada, o processo já está iniciado. Exato. Então ele não vai do começo, como uma outra pessoa que não teve em encarnações recentes o contato com aquelas substâncias. Exatamente. Por incrível que pareça, né? Dentro da neurociência, dentro da genética, os estudos que evidenciam até o vício e a depressão para as drogas, muitas vezes vem quando aquela criança estava no útero da mãe antes de ter 4 meses. Sim. Né? Então, quando no caso de uma menina, uma situação assim, o óvulo que já está formado quando ela está no 4º mês, na barriga da mamãe, já encontra-se a deficiência. Para quando essa criança nascer, essa criança ter filhos, essa criança... Então, já tem uma estrutura que já vem a dependência de determinadas coisas, né? Eu acho que é muito válido a gente trazer aqui esses grupos de ajuda, grupos de apoio, porque não é falando, né, para a pessoa que está drogada, você não serve para nada, já vai usar outra vez, né? Não é massacrando como o pai fazia, mas, muito pelo contrário, acolhendo com amor, mas também não é para passar a mão na cabeça. Vamos combinar. A verdade é que esses grupos já estão treinados, eles estão acostumados e têm ferramentas mais importantes, né, do que a da família. Porque as pessoas acham que se essa pessoa, né, que está se envolvendo com drogas, tiver alguém que fiscalize, que o ame, tudo isso tudo é importante, mas isso vai livrá-los do consumo da substância e não vai. Existem outras questões mais complexas por trás disso. Não é a falta de amor. Não tem a ver com amor. Porque muitas pessoas falam assim, eu sou assim porque eu não tive amor do meu pai, não tive amor da minha mãe, eles não souberam me dar carinho, não souberam me carregar, não souberam, meu pai nunca carregou. Eu lembro da minha mãe contando ali na presença do meu pai que o meu pai não carregava os filhos dele no colo para não amassar a calça. Né? Então, quer dizer, olha só, não pegava no colo. Em compensação, eu me atirava, eu era caçula, eu me atirava. Nossa Senhora, né? Era uma diferença. Mas isso não me fez ser menos carinhosa ou os irmãos serem menos carinhosos. Porque não é como o exemplo que está ali, mas muito pelo contrário.
Se você tem uma rejeição daquela situação, você automaticamente vai ser diferente, né? E o pai dele, como tinha muita agressividade, ele pode estar sendo de alguma situação, sendo envolvido para expressar também a sua agressividade. Ou seja, enquanto não se contraria, a pessoa não é agressiva, ela não né? Agora, no momento que a pessoa é contrariada, é que a gente vai saber, vai descobrir. Porque a mãe dele, você vê que, por ela estar sempre ali com medicamentos, tal, ela não conseguia, estava sempre dopada de remédio, de calmantes. Ele escreve lá, calmantes, né? Então, ela não conseguia dar atenção, dar carinho, dar os cuidados para o filho. E a gente não sabe também se durante a gravidez ela já não tomava medicação. Ele pode guardar, sim, nessa memória, né, genética e perispiritual, essa Uhum. predisposição para medicamento. E é muito complexo, né? A gente precisa conviver, né, mais de perto com o paciente para poder saber que contextos são esses, mas há muitas pessoas que iniciam o consumo de drogas como uma forma de punição dos pais. Pais ausentes, pais que esse paciente recrimina por alguma razão, e a gente sabe o quanto pais sofrem com filhos que consomem drogas, e muitos deles iniciam como uma forma de punir os pais. Então, tanta coisa Isso. pode acontecer, é por isso que o sucesso de qualquer processo de desintoxicação tem que ser acompanhado pelo processo psicoterapêutico. E as pessoas que têm menos recursos, porque é caro, né, fazer isso, Sim, tem como única saída, às vezes, os grupos de apoio. Daí a exatamente. importância que esses grupos, todos eles, né, dos narcóticos anônimos a outras formas de ajuda, trazem para essas pessoas com menos recursos financeiros. Exato. Vale dizer que, como ele diz, cada dia é um dia, né? Então, eles utilizam, inclusive, essa forma de falar: estou limpo há Ah, X tantos dias. anos, estou limpo há tantos meses, tantos dias. E se a pessoa cai, em algum momento ela desliza, escorrega e tem uma recaída e volta, o que que levou ela a ter essa recaída? Por isso, Joana, quando trata dessa questão, Joana tem um livro chamado Vida, Desafios e Soluções, porque não adianta só a gente identificar os desafios, a gente tem que buscar as soluções, Uhum, né? com certeza. Ela trata sobre a questão das drogas e ela fala muito da necessidade do preenchimento desse vazio, porque, em geral, quando você olha para os lados e não tem o que fazer, você não tem meta, você não tem orgulho da sua trajetória, você não tem apoio familiar, o que a gente faz? A gente acaba indo para a fuga. E uma das estratégias de fuga para essas dificuldades existenciais muito graves acaba sendo a droga, porque ela efetivamente entorpece, ela cessa o sofrimento naquele momento. Depois piora, mas no É, primeiro momento gera essa sensação de solução do problema. exatamente. A gente sabe que tem jovens, tem situações, né, que o jovem começa a utilizar a droga já de muito jovem e tem todo o apoio familiar, todo o carinho, toda a atenção, tem tudo ali. Tem até demais. Então, muitos pais abrem para que o filho use a maconha dentro de casa, que eu prefiro que ele use aqui em casa do que ele use Sim, lá fora com os amigos. Peraí, muitos adolescentes começam a consumir álcool dentro de casa, nas reuniões uhum, familiares. exatamente.
Exatamente. Mas existe a cultura do consumo de álcool como entretenimento, né? As pessoas não Hum. sabem comemorar, não sabem se reunir, não sabem se não for para comer e beber. É, exatamente. Tanto que as pessoas fazem brinde quando é com uma bebida alcoólica. Quando está um grupo todo, todo mundo ali com guaraná, sei lá, Com Coca-Cola água, no né? copo, ou água, ninguém fala: "Vamos levantar um brinde". É. Ao contrário, se está todo mundo com um copo de bebida e o outro está sem bebida, ou está com uma bebida outra qualquer, vai falar assim: "Ah, mas ele está sem". Não é isso? Sim, eu não consumo álcool, né? Então, assim, a gente sai, né? As pessoas bebem, eu pego ali meu drink e tal, sem álcool, e as pessoas dizem, ah, você não bebe? E insistem muito para que a gente beba. Tem Uhum. uma cultura da insistência em torno, né, do consumo de álcool, que eu não critico, porque é uma escolha natural para aquele que não tem problema, né, com essa substância. A questão Uhum. é que a gente nunca sabe até que ponto o álcool mesmo possa ser porta de abertura para outras dificuldades maiores. Exatamente. Eu até brinco dizendo que eu tenho essa aversão tão grande a álcool, não deve ser à toa, porque alguma coisa eu já aprendi nesse sentido, não mexe com esse negócio. Em outra vida, sabe Deus. Não mexe com isso que isso É, vai dar ruim. Mas é verdade mesmo, né, hoje em dia, a facilidade para se obter tanto cigarro, como droga, como álcool, como qualquer drogas lícitas e ilícitas, é muito grande, é é, muito grande. E, muitas vezes os pais fazem essa abertura achando que estão protegendo o filho. Não, você está, alimentando, viciando, você está custeando, porque se ele não trabalha, ele não tem como. No sim, caso do César Augusto, ele diz que a mãe dele ficava só olhando o que acontecia e presenciando ele pegar as coisas em casa para vender, para custear a droga. Quer dizer, faltou ali com certeza uma atitude. E ela não tinha condições, né, nessa situação de dar. Mas é algo extremamente delicado, a drogadição, né, é. e muito mais comum dentro dos lares do que se pode imaginar. É uma dor que a família carrega, né. Nelson, em uma palavra, uma emoção para o César Augusto reconstruir nessa situação. Bom, primeiro eu quero ponderar que ele mesmo narra que ele agora já está sem consumir drogas há 3 anos e que ele conta a história dele também para motivar pessoas a entenderem que mesmo num contexto de morar em rua, consumir crack, que é possível se livrar das drogas, né? Mas mesmo agora que você se sente pleno, com a sua vida caminhando, eu ainda vou recomendar que você trabalhe a questão do medo. Porque, como a gente falou, muito da sua vida teve a ver com fuga, para não enfrentamento dos desafios que a vida te trouxe. E quando a gente, em algum momento, tem essa estaca, né, esse pilar que nos sustenta abalado, a gente acaba recaindo. A gente espera, óbvio, que você não tenha nenhum outro tipo de recaída, que você seja pleno, que você seja feliz, mas é importante você trabalhar a questão do medo. Porque no momento em que você se sentir autossuficiente para poder enfrentar os seus desafios, provavelmente aparecendo um desafio ao longo da sua trajetória, você não vai ter novas recaídas. Com certeza, com certeza. A gente sempre busca uma bengala psicológica, né, para Sempre. ir se. Que podem ser sentimentos, sensações ou podem ser pessoas. É isso mesmo. Nelson, Obrigado. obrigada pela sua presença Eu que mais uma agradeço. vez em nosso programa. É sempre uma alegria tê-lo aqui com a gente. É muito bom vir. Obrigada. César Augusto, nós conversamos aqui bastante sobre o seu relato, sobre o seu caso, sobre os seus desafios, as suas superações. Vamos ver então o que a doutora Nise da Silveira
tem a dizer a você. Ela diz assim: à medida que o indivíduo utiliza as drogas lícitas, como bebidas alcoólicas, cigarros ou medicamentos, e as drogas ilícitas, como estimulantes, cocaína, anfetaminas, habitualmente causa uma interferência neuroquímica e permanece sob o efeito ilusório e breve de prazerosas sensações de euforias agradáveis, momentos de escape dos seus aborrecimentos. Desenvolve assim a depressão por meio do aumento da liberação da dopamina no cérebro e proporciona essas falsas sensações agradáveis. Então, em realidade, são bengalas psicológicas que a pessoa utiliza ali, que dá um breve tempo, um breve espaço de alívio para o vazio, na verdade, que a pessoa está sentindo. Nós temos acompanhado vários jovens, né, e conversando com eles, por que é que eles estão utilizando drogas, por que é que eles começaram a fazer isso? E muitos deles nos disseram: eu não tinha o que fazer. Esse não tinha o que fazer não era só o vazio existencial que estava dentro dele, mas porque ele não tinha tarefa, não tinha obrigações, não tinha compromisso. Porque os pais falam assim: olha só, a sua responsabilidade, o seu compromisso é estudar. Só estudar, não precisa mais fazer nada, só estudar. Ok. E nesse tempo que ele não está estudando, ele faz o quê? Pois é, inconscientemente, ele tem a sensação de inutilidade dentro daquele núcleo familiar. Por isso a importância do jovem, da pessoa que está educando, né, o responsável que está educando uma criança, de dar atividades e responsabilidades para eles fazerem dentro de casa. É fundamental isso. Ocupar esse tempo com tarefas que vão ser, no dia de amanhã, responsabilidades para eles, como um compromisso íntimo que eles já aprenderam, já treinaram e que eles necessitam. Não importa o que ele vai fazer. Você põe uma criança para tirar a mesa, colocar a mesa do almoço, do jantar, guardar os brinquedos dela, esticar a cama, mesmo que fique mal feita, mas que você tenha que ir lá consertar. Mas são tarefas, responsabilidades que ocupam esse tempo de vazio das crianças e dos jovens. E isso é necessário, porque todos nós, dentro de uma família, num núcleo familiar, temos as nossas responsabilidades. Se coloca a responsabilidade na mão do provedor da casa. Isso é meu pai que tem que fazer. O almoço, o jantar é responsabilidade da minha mãe de servir, de estar. E a sua? Então, é isso aí. Vamos fazer do núcleo familiar um núcleo verdadeiramente social, com todos se comprometendo, assumindo as suas responsabilidades dentro daquela família. Então, se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntos, reconstruindo as suas emoções. E não esqueça de acessar lá na nossa playlist
os outros temas dos outros programas. Tem muito conteúdo para você. E para que você tenha uma semana de paz, alegria, deixamos aqui um beijinho super carinhoso. Fique em paz.